paz seja convosco. Que alegria cumprimentar você em mais uma manhã e que bom ter a sua companhia aqui no programa Primeiro Deus. Faça desta primeira hora do seu dia um momento de comunhão com o nosso Deus Criador. Um momento de estudo da palavra para descobrir o propósito de Deus para a nossa existência. Que bom que você acordou bem cedinho hoje para nós meditarmos um pouquinho na palavra de Deus e aprendermos mais a respeito desse Deus maravilhoso que nos ama e tem um propósito para todos nós. Obrigado por estar conectado com a gente. No programa Primeiro Deus de hoje, vamos aprender um pouquinho mais a respeito de Deus. Nós vamos tentar responder a seguinte pergunta: Deus existe? O que pensa você sobre esse assunto? Várias pessoas se declaram ateias, não acreditam na existência de Deus. É razoável pensar assim? O que nós podemos fornecer de argumentos para as pessoas que não acreditam em Deus? Essa é a discussão do programa de hoje. Esse é o Momento da Saúde aqui no programa Primeiro Deus. Todos os dias reservamos uns minutinhos para conversarmos com uma autoridade na área de saúde. Esta semana estamos tendo a alegria de estar recebendo o Dr. Álvaro aqui com a gente. Já aprendemos um pouquinho a respeito dele e ele é o nosso convidado para o nosso desjejum. Eu espero que você em casa aí também já esteja no seu momento de desjejum. Nós aqui já estamos com a nossa mesa posta, viu? Um chá logo pela manhã, delícia, viu? Estamos falando sobre a importância de cuidarmos bem da saúde. Por falarmos em chá, uma bebida para momentos mais frios, dia 21 de junho começamos aí o inverno, né? E com a chegada do inverno também chegam as doenças respiratórias e alérgicas. Qual a importância, doutor Álvaro, do cuidado nesse momento dessa transição climática? Tudo bem, pastor. Nós vivemos no sul do Brasil, aqui, principalmente em Santa Catarina, e as temperaturas costumam ser mais baixas. Isso faz com que, por questões de proteção, os próprios pais fechem as janelas, suas portas, e o ambiente fique menos arejado. E isso promove com facilidade não só a transmissão de doenças respiratórias virais, né, mas também a oportunidade do ambiente ficar um pouco mais saturado, muitas vezes de poeira, cheiros fortes, fumaça, com quem tem muitas vezes um fogão a lenha, ou então pelos de animais, e que são fatores adversos no ambiente para justamente doenças alérgicas. Olha aí, e diante da preocupação com as alergias, quais deveriam ser os principais cuidados que os pais deveriam ter, especialmente com os filhos nesse momento? Muito bem. Primeiro, identificar como é que está a respiração da criança, se existe uma tosse com mais frequência. Muitas vezes é possível ouvir um chiado na respiração da criança, né? Importante que o ambiente ele seja bastante arejado, né? Em um determinado momento do dia, que abram-se as janelas, que possa se permitir que o sol entre, Okay. Né? E ele, como um depurador natural, faça com a sua luz, mate alguns germes, né? E também haja uma limpeza constante da casa, retirando poeiras, evitando justamente, como falamos há pouco, a fumaça dentro do ambiente da casa, que os animais fiquem recolhidos ao ambiente da varanda ou muitas vezes ambiente externo da casa, não tenham essa circulação sobre camas, sobre poltronas, sobre sofás, onde possam depositar pelos ou então muitas vezes escamas de pele dos animais, né? Que a roupa de cama seja lavada com bastante frequência, né? Pelo menos umas 2 vezes durante a semana. Durante a semana. Ok. Quais são as principais doenças respiratórias que surgem em geral? Bom, principalmente a rinite e a bronquite, a asma brônquica, por conta dos fatores alérgicos que há pouco eu falei, né? E com relação às variações climáticas também, o próprio resfriado comum, as doenças virais, principalmente nesse período de que nós estamos no momento de meia estação, né? Quer seja o outono ou a primavera, onde aqui no hemisfério sul, e principalmente onde nós estamos falando agora aqui em Santa Catarina, as temperaturas são mais baixas. Ok, muito obrigado, doutor Álvaro, pelas dicas aí
tão especiais para esse momento, né? Se aproxima a chegada do inverno e todo o cuidado é necessário para evitarmos essa doença. O doutor vai estar conosco ainda amanhã, essa semana toda, né? Prestigiando o nosso programa. E se você quiser conferir todas as entrevistas que ele está nos dando aqui no programa, você pode vir no nosso canal no YouTube e você pode assistir quantas vezes desejar os tópicos que já foram abordados aqui. Muito obrigado pela sua participação no quadro de hoje e agora a gente vai para o momento da oração intercessora. Que bom que nós estamos juntos aqui, não é, pastor Arilton? Gratidão a Deus por esse momento tão especial do programa Primeiro Deus, onde nós podemos também orar ao Senhor e colocar diante do Senhor as nossas necessidades, a nossa busca, a nossa agonia, angústia, aflição e ter a certeza que Deus nos ouve. Hoje chegaram vários pedidos de oração aqui também, nesse momento tão especial no qual nós vamos orar por você. É claro que se você quiser enviar para nós um pedido de oração, quiser enviar para nós um agradecimento, está aparecendo aí na sua tela a nossa rede social. Você manda uma mensagem para nós, segue a gente ali, manda uma mensagem para nós com o seu pedido, com o seu agradecimento e dentro do possível nós vamos mencionar aqui. E eu quero agradecer a você. Hoje já é quinta-feira. E nessa quinta-feira eu quero agradecer a você que vem orando conosco a cada dia dessa semana. Você tem se tornado um amigo de oração, uma amiga de oração. Nós mencionamos os pedidos aqui, você tem anotado e orado a Deus também pelos pedidos. E isso é muito bom, porque eu oro por você, você ora por nós e Deus age em nós e através de nós também aqui no Primeiro Deus. E chegaram alguns também motivos especiais de oração. Um deles veio do Valdemiro e ele escreve assim: Oi pastor, peço que ore em favor do meu filho Guilherme, que volte para os caminhos do Senhor, pelo meu filho Vinícius, por um emprego, por minha saúde e pela Emiliane. Esse é um pai que está fazendo o seu pedido de oração, ele está pedindo pelos filhos e um dos pedidos é assim: que meu filho se aproxime de Deus. Deus ouve essa oração? Eu digo para você, Deus ouve esta oração. Que Deus também abra a porta do emprego. Valdemiro, continua participando com a gente aqui. Muito obrigado por estar conosco. A Ivone, participando conosco, ela fala assim: pastor, eu peço oração por mim e pelos meus filhos e pelo meu companheiro. É um pedido especial pela família, pelo casamento. Que Deus abençoe você e o seu companheiro, viu, Ivone? A Malena, ela deseja um bom dia para todos e ela fala assim: que eu possa viver debaixo do ensino de Deus, obedecendo ao que Ele me mostra em sua santa palavra. Peço oração por meu filho Daniel e minha sobrinha Marina, para que sejam sempre guiados pelo Espírito do Senhor. Amém. Olha, que Deus te abençoe, Malena. Obrigado por participar conosco aqui e por enviar também o seu pedido de oração. A Maria Aparecida Pires mandou uma mensagem para nós e ela escreveu: pastor, eu peço oração por essa epidemia de dengue. Deus tenha misericórdia de todos nós. É verdade, tem muita gente sofrendo também com a dengue. E eu quero agradecer a você por lembrar desse motivo especial. Maria, participa sempre conosco, viu? Você é muito bem-vinda aqui. Temos um outro pedido especial de oração da Nélia. E ela escreve: bom dia. Bom dia, Nélia. Peço oração por mim e por os meus filhos, Ana Paula, por uma causa na justiça também. Que Deus, por sua misericórdia, faça milagres, ela escreve, em nós. Deus é maravilhoso. Obrigado a todos do programa Primeiro Deus. Amém. Deus abençoe você. Obrigado por participar conosco. E quero dizer para você, nessa causa da Ana Paula, na justiça, Deus é o justo juiz. E no tempo certo, da forma certa, Deus age. E a palavra diz assim: agindo Deus, quem poderá impedir? Há muitos outros pedidos de oração que chegaram para nós aqui, mas eu quero convidar você agora para orar, porque chegou o momento de orarmos. E antes de orarmos aqui no programa Primeiro Deus, nós sempre lemos um texto da Bíblia. E eu quero ler um texto para você que Paulo escreveu na carta de Filipenses, no capítulo 4, o verso 19. Temos diversos pedidos de oração. E Paulo escreveu assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus
cada uma das vossas necessidades. Ouviu bem o texto? O meu Deus, segundo as suas muitas riquezas, há de suprir em Cristo Jesus todas as suas necessidades. Eu quero convidar você agora para orar comigo. Eu quero convidar você que pode se ajoelhar, a se ajoelhar comigo. Eu quero convidar você que está em pé, sentado, não tem problema, deitado, deitada, fique assim. Mas se você puder, se ajoelhe junto comigo para orarmos a Deus nesse momento. E ao orar a Deus, vamos colocar diante dele agora as nossas necessidades. Querido Deus, eterno Deus, obrigado porque hoje, ao começarmos um novo dia, o Senhor ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. O Senhor sabe das necessidades, vimos algumas aqui nesse momento do primeiro Deus, algumas necessidades conseguimos apresentar diante do Senhor. Há muitos outros pedidos, clamores, que nós também colocamos em tuas mãos. Colocamos diante do Senhor o que mencionamos aqui e o que não conseguimos mencionar. Mas obrigado porque o Senhor sabe tudo, vê tudo e consegue ler todos os pedidos. Obrigado porque o Senhor também ouve a voz, o clamor do teu filho e da tua filha. Senhor, nas mais diferentes situações que apresentamos aqui diante do Senhor, faz a tua vontade, porque a tua vontade é melhor e a tua vontade é sempre para a nossa felicidade. Abençoa, Senhor Deus, a cada amigo, amiga que acompanha aqui o programa Primeiro Deus e que a tua paz, que excede todo o entendimento, nos alcance também hoje, no nome de Jesus. Amém. Educação Adventista, muito além do ensino. Olá pessoal, para você que gosta de estudar a Bíblia, nós temos um site muito especial preparado com muito carinho para o seu crescimento no conhecimento da Bíblia. Estou falando do site bibliamais.com.br. Nesse site você vai encontrar vários estudos da Palavra de Deus, terá acesso a videoaulas preparadas por vários teólogos e ainda poderá ter o acompanhamento de um instrutor virtual para aprender mais da Bíblia Sagrada. Acesse agora mesmo bibliamais.com.br e aprofunde seus conhecimentos na Bíblia. Imagine um lugar onde a excelência acadêmica e a formação integral do seu filho caminham de mãos dadas. Conheça a Educação Adventista de Santa Catarina. Fazendo parte de uma rede de ensino com mais de 8.000 colégios, 2 milhões de alunos em 165 países, a rede de educação adventista é referência no mundo. E aqui em Santa Catarina não seria diferente. Unidades em cidades como Tubarão, Criciúma, Imbituba, Itajaí, Palhoça e Florianópolis, no centro e estreito, estamos prontos para contribuir com a formação integral do seu filho. Nossos colégios oferecem uma experiência única e enriquecem a formação dos estudantes desde a educação infantil até o ensino médio. As instalações modernas de nossos colégios incluem salas de aula equipadas com tecnologia de ponta, proporcionando um ambiente ideal para o aprendizado. E a segurança é um pilar fundamental em nossa rede, assegurando a tranquilidade para toda a família. Aqui, seus filhos terão a oportunidade de vivenciar uma educação bilíngue e até mesmo realizar intercâmbio na América do Norte e Europa, dentro da nossa extensa rede de escolas. Tudo isso sem abrir mão dos valores cristãos que fundamentam a educação adventista. Não deixe essa chance passar. Garanta agora mesmo a vaga do seu filho em uma de nossas unidades e descubra como a educação adventista pode transformar a vida dele. Educação Adventista, muito além do ensino. Pois bem, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia, aqui no programa Primeiro Deus. E eu separei, para o tema de hoje, a resposta a uma pergunta. Afinal,
Deus existe? Vivemos tempos onde o ateísmo tem crescido muito e muitas pessoas declaram não acreditar na existência de Deus. Por outro lado, temos algumas pessoas que acreditam que Deus existe, mas não veem mais relevância na igreja. E assim, o cristianismo vai se diluindo aos poucos. O que podemos conversar hoje sobre a existência de Deus? Há argumentos que nós podemos usar para mostrar a sua existência, o que a palavra dele tem a nos revelar. Bom, e para estudarmos essa palavra, eu quero convidar você para nós orarmos, pedindo a bênção do Senhor para esse momento. Vamos orar? Nosso Pai, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua palavra. Queremos suplicar ao Deus Espírito Santo que ilumine nossa mente para que compreendamos as verdades que o Senhor deseja nos revelar. Queremos suplicar que a Tua bênção esteja com cada amigo, com cada amiga que agora também nos acompanha pela TV ou pela internet. Que a Tua bênção, Senhor Deus, alcance também os nossos familiares. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós hoje vamos então conversar um pouquinho sobre essa questão. Deus existe? Você acredita em Deus ou você é um ateu? Uma ateia que não acredita na existência de Deus? Se você permitir, eu queria então conversar com você um pouquinho a respeito desse tema. E eu queria começar com esse pensamento. A ideia de um Criador supremo, amoroso, que cuida de cada um de nós e nos dará a vida eterna, tem um apelo psicológico muito forte. Não é verdade isso? Quando a religião ensina de que Deus vai estabelecer um novo céu e uma nova terra, um lugar perfeito onde a morte não mais existirá, onde lágrimas não mais serão derramadas, onde nós viveremos felizes e eternamente, isso é um forte apelo psicológico. Especialmente para nós que vivemos dramas nesta vida, para nós que sofremos, para as pessoas que às vezes não têm um lar para morar, uma cama para dormir, um prato de comida para se alimentar. Então esta projeção de uma vida futura perfeita e ideal, ela tem um forte apelo psicológico. Mas seria esta crença apenas para resolver os problemas de então? Ou de fato a Bíblia apresenta um mundo por vir que vai mudar todas as coisas? Você sabe que muitas pessoas, elas não são crentes ou não acreditam em Deus por um motivo bem interessante. Uma boa parte dos descrentes não rejeita a ideia de Deus porque ela pareça ruim, mas eles rejeitam porque ela parece boa demais para ser verdade. Em outras palavras, é muito bom para ser verdade que existe um Deus que é o Pai Celeste, que nos ama, que cuida de nós e que voltará para nos levar para o céu, para morarmos na presença dele e dos anjos. Parece muito boa a ideia para ser verdade. E alguns, por ceticismo, preferem então não acreditar nessa ideia de que exista um Deus e as coisas foram desenhadas por ele de forma tão perfeitas. Mas imagine você por um instante que não haja Deus. Imagine você, não existe Deus, não existe céu. Vamos pensar por um instante como pensa o ateu. Não existe a vida eterna, nem qualquer uma das promessas bíblicas. Se a realidade for esta, a história humana não tem um propósito definido. Tudo é ilusório, passageiro e circunstancial. Alguns pensam assim. Mas o que seria se as coisas de fato fossem assim? O que seria se não houvesse um Deus? Como seriam as coisas? Tudo que existe, incluindo você e as pessoas que você mais ama, não passam de coincidência e acidentes atômicos reunidos por um acaso inexplicável. É o que dizem as pessoas que não acreditam em Deus e nem acreditam na palavra. Mas está correto pensar assim? O que a Bíblia tem a nos ensinar sobre esse tema?
O que podemos aprender? Se assim for, como pensam os ateus, a vida é apenas uma luta desenfreada pela sobrevivência, sabendo que, cedo ou mais tarde, a morte chegará. Seria esse então o sentido da vida? Vivemos aqui por viver, sem qualquer objetivo, sem qualquer origem esclarecida? Bom, como dizia então o poeta português Fernando Pessoa, os seres humanos seriam apenas cadáveres adiados que procriam. Cadáveres adiados que procriam. Seria esse o nosso caso? O que você pensa sobre o assunto? Eu queria então convidar você a uma reflexão. Olhe, por exemplo, grandes homens da história como Schopenhauer, Nietzsche, Tolstói, Anatole France e tantos outros. Esses homens, eles tinham uma ideia, eles eram céticos, mas o ceticismo empurra as pessoas para um reducionismo existencial. E nesse reducionismo, a vida é apenas um hiato entre dois acontecimentos, vida e morte. Ou seja, todos nós nascemos já fadados a morrer. Como resultado desses pensamentos, o que acontece é que muitas pessoas questionam a justiça de Deus, ou então negam a sua existência. Questionam a justiça por um lado, ao olhar o mundo em que nós vivemos com tantas desigualdades sociais, com tanto sofrimento, com guerras, com tantos problemas econômicos. Então se pensa, Deus não é justo, porque as situações não estão resolvidas. Outros dizem, não, ele não existe. Bom, e se não existe, qual seria o resultado, ou o porquê, ou a causa do caos que muitas vezes se presencia em nosso planeta? São perguntas que exigem respostas, são perguntas que exigem a nossa meditação. Bom, grandes pensadores ao longo da história, como Tomás de Aquino, Descartes, Blaise Pascal, Isaac Newton, todos eles acreditavam em Deus e acreditavam na Bíblia. E um ponto interessante que eles ensinavam é que o Todo-Poderoso não é um objeto de investigação humana, para que possa ser analisado, provado ou então testado em um laboratório. Deus não é um objeto assim. Eles acreditavam na existência de Deus, um ser superior que governa o universo, acreditavam que Ele nos deu essa palavra, a Bíblia Sagrada, mas que não poderia finalmente ser provado em um laboratório. Isso, sem dúvida, nos leva a pensar. Eu queria analisar com você, então, 3 possibilidades ou 3 perguntas para nós pensarmos sobre a possibilidade da existência de Deus. A primeira delas seria, por que existe algo ao invés do nada? Essa seria a primeira pergunta. Pensadores que não haviam sido influenciados pelas escrituras judaico-cristãs acreditavam que o universo existia por toda a eternidade. Assim, viam-se desobrigados do fardo de lidar com o tema da origem de tudo. Já que as coisas sempre existiram, não devemos nos preocupar ou buscar respostas para o originador de todas as coisas, uma vez que elas sempre existiram. Mas a grande questão é que essa visão foi mudando. E em tempos recentes, 95%, especialmente dos cosmólogos, eles hoje falam sobre a origem do universo. E muitos aprovam e apoiam a ideia de que a origem de todas as coisas, a origem do universo, seria então o Big Bang, uma explosão cósmica que deu origem à vida. Certamente você já ouviu falar a respeito dessa teoria, a teoria do Big Bang. E ela se chama teoria porque não pode ser provada, assim como também a visão criacionista, né? Nós cristãos acreditamos que Deus criou todas as coisas, mas também o criacionismo não pode ser provado. É por isso que ambos são chamados de teorias. E nós precisamos exercitar fé para acreditar que as coisas de fato foram assim. Mas aqui há um ponto interessante. O nosso universo tem tempo, espaço, gravidade, ondas, som, matéria,
Se tudo era inexistente e após uma explosão inexplicável, tudo veio a existir, como explicar a sua beleza e a sua complexidade? Como explicar as leis que regem o universo, o nosso sistema solar? Mas aí vem uma grande questão. Se essas coisas não existiam e passaram a existir, o que havia antes disso? Antes que houvesse uma explosão cósmica, o que havia antes? Porque nada não pode gerar, ou nada pode gerar a nada. Para que algo seja gerado, tem que haver uma força motriz inicial. A teoria das cordas, por exemplo, a teoria das supercordas, dos multiversos, de universos paralelos, nenhuma dessas teorias tem comprovação científica. Estão mais para a especulação filosófica. Então, como que nós podemos explicar a origem se existe algo no universo ao invés do nada? O que poderíamos pensar sobre esse assunto? A lógica seria: se nós temos um ser infinito, eterno, onipresente, ele existia antes do tempo e do espaço sideral. Para esse ser existir, ele precisa ser eterno. Eterno porque ele é antes do tempo. Um segundo ponto, ele precisa ser imaterial, pois esse ser que teria dado origem a todas as coisas, ele precede a matéria. Ele também teria que ser um ser intencional, pois o universo parece incrivelmente planejado em todos os seus detalhes. Há um desenhista inteligente por detrás de todas as obras. E, finalmente, esse ser criador precisaria ser pessoal, pois ele fez surgir no universo sentimento e beleza. Então, por causa das coisas que nós temos criadas, deve haver um projetista que as projetou. A perfeição, a beleza, as leis que coordenam o nosso universo não podem ter surgido por acaso. Tem que haver um projetista. Achar que todas as coisas que existem, na sua complexidade irredutível, veio a partir de uma explosão cósmica, é o mesmo que acreditar que um grande vendaval, passando por um ferro velho, no contorcer das latas, possa produzir um avião, um 747, em perfeito estado de uso e pronto para decolar. Qual é a possibilidade de um vendaval atingir um ferro velho e produzir um 747 abastecido e pronto para voar? Essa possibilidade é zero. Zero também é a possibilidade de que as coisas desse universo tenham surgido por acaso, ou como fruto de uma explosão. Não, amigos. Tudo começou porque há um ser criador. E esse ser, ele é eterno. Esse ser, ele é imaterial. Ele é intencional e ele é pessoal. Um outro detalhe. Todas essas características que eu mencionei agora, elas nos apontam para o Deus exatamente como é descrito na Bíblia. Ou seja, quando vamos para a Bíblia, a palavra de Deus, é esse ser divino que ela apresenta como tendo dado origem a todas as coisas. Então nós exercemos fé para acreditar que esse livro de Deus tem as respostas que nós precisamos. E se examinarmos essas propostas com humildade, nós vamos então descobrir um ser que criou todas as coisas. Olhe, por exemplo, Isaac Newton trouxe leis ou descobriu leis que regem o universo. Com Einstein, nós descobrimos a energia. Com Watson e Crick, nós descobrimos as informações do DNA. Como tudo isso pode vir à existência se do nada, nada se produz? Como?
Logicamente, nós não podemos partir do nada. Nós precisamos de um ser inteligente que deu origem e criou todas as coisas. Segundo esse livro, é Deus. Mas eu queria ler um texto de um autor chamado Alan Sandage. E esse Alan Sandage é o cientista que calculou a idade do universo e a velocidade em que ele se expande. Daí você imagina de quem é que estamos falando. Esse Alan Sandage, ele escreveu o seguinte: eu era quase um ateu na juventude. Foi a ciência que me levou à conclusão de que o mundo é muito mais complexo do que podemos explicar. Só posso explicar o mistério da existência por meio do sobrenatural. Acho que é bastante improvável que tal ordem tenha vindo do caos. Tem que haver algum princípio organizador. Para mim, Deus é um mistério, mas ainda é a melhor explicação que tenho para o milagre da existência. Sim, o homem que calculou a idade do universo e como ele se expande, entende que a origem de todas as coisas está em Deus. O que pensa você a respeito disso? Não há muita lógica, não há muita beleza no que esse pesquisador acabou afirmando, mas eu queria refletir com você numa segunda questão, pensando a respeito se Deus existe ou não. Primeiro, do nada, nada se produz. Então, para que haja alguma coisa, tem que haver algo no princípio. E de acordo com a Bíblia, esse princípio é Deus. Por isso, Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus. Ninguém pode ir além do princípio. E no princípio já estava Deus. Segundo ponto, por que há música em vez de ruído? O que isso significa? As forças fundamentais da natureza, a taxa de expansão do universo, a proporção de massas de prótons e elétrons, etc., têm valores que se enquadram em parâmetros extremamente precisos, necessários para a vida. Esse é um fortíssimo argumento para chegarmos à conclusão de que há um Deus que projetou todas as coisas. Porque se todas as coisas no nosso universo e no nosso planeta não tivessem sido projetadas por uma pessoa inteligente, como que nós podemos perceber os cálculos mais perfeitos, as leis mais exatas que governam o nosso universo? Bom, o princípio antrópico pode ser uma resposta. Qual é a teoria desse princípio antrópico? Alguns acreditam que os valores das constantes da natureza podem ser bem mais previstos quando são calculados com base no pressuposto de que esses valores coincidem com a projeção de nossa existência nesse planeta. Em outras palavras, parece que alguém queria que estivéssemos por aqui e preparou o cenário para que nós nele habitássemos. O princípio antrópico nos remonta ao Jardim do Éden. Porque o Jardim do Éden foi o local onde Deus preparou, com todo o amor e com todo o zelo, e nele colocou nossos primeiros pais, Adão e Eva. Quando vamos para o relato de Gênesis capítulo 1, nós descobrimos de que Deus criou todas as coisas em 6 dias, e ao 7º dia descansou. O homem foi criado no 6º dia, a coroa da criação. Esse homem foi colocado num ambiente perfeito, ideal, chamado Jardim do Éden. Ali, ele tinha tudo para a sua felicidade. Então, esse princípio antrópico, que nos remonta à origem da humanidade, diz que todas as coisas no universo, elas coincidem com a projeção de um planeta perfeito para que o homem possa nele habitar. E uma terceira pergunta: de onde veio a ideia de Deus? O próprio questionamento sobre a ideia de Deus ou a origem de Deus é um forte argumento para aceitarmos a sua existência. Por que eu falo isso? Porque em todas as culturas,
por mais avançadas ou primitivas que elas sejam, há sempre um conceito local a respeito de Deus. E aí vem a pergunta: se em todas as culturas há esse conceito a respeito da existência de uma divindade superior, de onde veio esse conceito? Como nasceu esse conceito na mente das pessoas, uma vez que todas as culturas o possuem? Isso nos faz concluir que a tradição a respeito da existência divina é, no mínimo, tão antiga quanto a humanidade, e que desde os seus primórdios tem o costume de adorar religiosamente a um ser superior. Em realidade, o ser humano ele tem uma necessidade nata de adorar a um ser superior. Nós temos essa necessidade por nascimento. Nós temos a necessidade de adorar um ser maior do que nós. Esse ser que nós temos a necessidade de adorar é o próprio Deus. O Deus pregado na Bíblia. O Deus que criou céus e terra. Bom, essa declaração pode surpreender você, mas eu queria dizer para você hoje que ninguém nasce ateu. É sensato admitir que, psicologicamente falando, a crença é um sentimento primário e natural de todos os seres que são racionais. O ateísmo é algo que vem depois, por diferentes circunstâncias na vida de um indivíduo. Ninguém nasce ateu. A pessoa torna-se um ateu. Mas é um princípio que todos nós temos desde o nascimento: a fé, a crença. Porque a fé é um dom dado por Deus e ele pode se desenvolver ou não, assim como um músculo que pode ser desenvolvido ou atrofiado. Por isso, meus amados amigos, minhas queridas amigas, ao olharmos para esses argumentos, nós entendemos que há um Deus que criou todas as coisas. Há um Deus no céu que revela mistérios. Há um Deus no céu que se relaciona. Inclusive Freud chegou a declarar. Ele admitiu que nós nascemos com a carência de um Pai cósmico e universal, mesmo não tendo detectado qual é a razão dessa carência. Mas ele mesmo chegou a afirmar isso. Blaise Pascal escreveu: o que seriam essa ganância e essa impotência que clamam atrás de nós, senão a certeza de que o ser humano alguma vez experimentou uma felicidade verdadeira, da qual agora somente traz a marca e o rastro de toda uma vida. E isso ele tenta em vão preencher, usando tudo o que o rodeia, procurando por coisas que estão ausentes, por uma ajuda que não obtém do presente, coisas que são ineficazes, porque esse abismo infinito só pode ser preenchido por um objeto infinito e imutável, isto é, o próprio Deus. Para Blaise Pascal, Deus é o espaço ou preenche o espaço do coração humano. Há em cada ser humano um espaço, um vazio do tamanho de Deus. E só Deus pode preencher esse vazio do nosso coração, ainda que nós não possamos compreendê-lo perfeitamente. É a sede e não o conhecimento bioquímico da água que nos leva a ansiar por uma fonte. Não é verdade? Talvez você não conheça a água como um elemento bioquímico, talvez você não saiba destrinchá-la em todos os seus elementos, mas o fato de você sentir sede é que leva você a buscar por uma fonte, a buscar água para descedentá-la. De igual forma, meus amigos e minhas amigas, o reconhecimento de Deus deve nos conduzir a um relacionamento com o divino. Talvez não possamos explicá-lo, mas a sede que nós temos de Deus prova a sua existência. E eu queria concluir nosso estudo de hoje trazendo Jeremias 29:11, onde Deus declara:
Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem lindos pensamentos a teu respeito. Deus tem lindos ideais para a tua vida. O que nós precisamos fazer é acreditar que Ele existe, que Ele criou todas as coisas, que Ele é o princípio, o meio e o fim. Deus existe? Sim, Deus existe. A complexidade que existe em nosso universo, as leis que foram perfeitamente elaboradas, a harmonia e simetria em todas as coisas, os movimentos de rotação e translação da Terra, a distância do planeta do Sol e da Lua, o nível das marés que sobe e desce, tudo nos leva a crer que há um Deus inteligente que criou todas as coisas. Mas não apenas no mundo natural isso pode ser visto, isso pode ser visto também em nós. Porque em nosso coração há um vazio do tamanho de Deus. E quando reconhecemos a sua existência, uma porta se abrirá para que Ele se relacione conosco. Eu queria que você pensasse sobre isso. Ora comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque hoje uma porta se abre para a compreensão da Tua existência. Quem sabe eu esteja orando agora com amigos que duvidam da Tua existência, mas nesta manhã o Teu Espírito atuou de forma maravilhosa e nasce em nosso coração um desejo por conhecer aquilo que até agora era desconhecido. Que o Teu Espírito trabalhe em nossa vida e que Ele nos ajude a nos prepararmos para essa jornada de aprendizado, para essa jornada de conhecimento. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.